Então, óculos aí já volto. Ok, gente, então vamos lá, vamos começar lá a ver nosso conteúdo. Ok, então a gente vai começar. O nosso objetivo dessa primeira parte é contextualizar a segunda lei de Newton em torno de força elástica e de sistema de polias, tá? Força elástica, a gente vai sempre pensar que é uma força que está aplicado contrária ao movimento de um corpo. E essa força elástica, a gente vai sempre ter uma deformação desse corpo. Então, esse corpo, ele tem que ter propriedades elásticas. Por exemplo, pode ser uma mola, pode ser um elástico, pode ser, por exemplo, uma bola de borracha. Em geral, a gente vai tratar essa força elástica associada à mola, mas pode ser qualquer outro tipo de corpo que tenha, por consequência, essa elasticidade aí, na propriedade da sua composição, na composição do seu corpo, tem que ter propriedades elásticas, né, de contração e esticamento desse corpo. O segundo item é o sistema de polias, e a palavra-chave para o sistema de polia é diminuir a força aplicada para mover um corpo. Então, se você quer mover um corpo, por exemplo, de 1 tonelada, você pega e monta um sistema de polias, que é o que acontece nas construções, né, para mover massas muito grandes, assim, por exemplo, quer mover 1 tonelada, monta um sistema de polia lá, com várias polias, de forma que essa 1 tonelada se transforma em 100 quilos, né, você consegue reduzir bem usando o sistema de polias. Esse é um assunto que a gente vai ver hoje com detalhes, tá? Pensando então na força elástica, estamos pensando numa força contrária, e o sistema de polias, a gente vai pensar sempre em roldanas, né, roldanas, polias, a mesma coisa, que são esse uso desses equipamentos vão ser utilizados em geral na indústria, na construção civil, são usados bastantes equipamentos com sistema de polias ou roldanas, né, poderíamos falar. Pensando aqui na força elástica, primeiramente, isso foi contextualizado inicialmente por um inglês chamado Robert Hooke, lá em meados do século XVII para início do século XVIII. Ele estudou a deformação da mola, não só da mola, mas de outros materiais. E aí ele percebeu que essa deformação da mola, não só da mola, mas de outros materiais, eles tinham um certo padrão quando eles se deformavam. Então, quando ele aplicava uma força para deformar essa mola, ele percebeu que tinha uma força contrária a esse esticamento. E aí ele chamou essa de força elástica. Então, quando ele pensou aqui, vamos pensar esse primeiro exemplo aqui, essa primeira figura. Tem a mocinha que está esticando a mola. Então, esse vetor preto aqui, ó, representa a força que ela está fazendo para esticar a mola, para vir aqui para a esquerda. E aí, o que a mola faz? Ela faz uma força contrária para a direita. Por quê? Porque a mola, ela quer ficar no estado natural dela, que não é nem de ser esticada, nem de ser contraída. E aí, por isso, ela faz uma força contrária, porque está indo contra a natureza dela, ela quer ficar em estado de repouso.
Na segunda figura, ele não está fazendo um esticamento, ele está fazendo uma contração da mola. E aí temos um vetor de força aqui, ó. Esse vetor preto é de força que está sendo aplicada para contrair a mola. Então, ele está contraindo a mola, e aí, ao mesmo tempo, está mudando o estado natural da mola, né? Que tinha um estado de repouso, estava em estado de repouso, agora está contraindo ela, está deformando ela, só que no sentido de diminuir o tamanho dela. E aí ela exerce uma força contrária de novo, só que agora para a esquerda. Por quê? Porque ele quer voltar ao estado do repouso, não quer ficar nem contraída e nem esticada, ela quer ficar em estado de normal, de repouso, que a gente fala. Então aqui a gente tem um GIF aqui de uma mola, né? Então a gente tem, vou voltar aqui, mola que está sendo esticada e sendo contraída, né? Então esse é o padrão de uma mola que é utilizado geralmente na indústria. Ok? Então, percebendo esse padrão, né, Hooke descobriu que ele poderia medir essa força elástica. Como que ele vai medir essa força elástica? Ele desenvolveu uma equação. E essa equação, ela segue uma lei, né? Ela segue a lei o quê? Lei de Hooke. Então, essa deformação, o cálculo que dá a deformação da mola ou de qualquer objeto, ele tem que seguir a lei de Hooke, em homenagem a ele mesmo. Ele fez uma lei em homenagem a ele mesmo, que é a lei de Hooke. E a lei de Hooke tem que seguir essa equação aqui, que é força elástica igual a K vezes o X, é o produto de K vezes o X. Ah, mas o que é esse K? Esse K é a constante elástica da mola, o grau de rigidez da mola. Quanto maior a rigidez da mola, maior é o K. E o X é a deformação da mola. Mas como que a gente vai enxergar esse K aqui? Como assim grau de rigidez da mola? Vamos imaginar que essa caneta aqui, olha, tem sistema de mola. Quando eu aperto aqui, ó, a mola empurra a ponta da caneta, ela aparece. Quando eu empurro de volta, ela solta. Então, a gente tem um sistema de mola aqui, que para mim acionar ele, eu preciso fazer uma força, que é a força do meu dedo. Então, essa força que eu estou aplicando aqui é uma força pequena, né? Por quê? Porque o K da mola tem que ser pequeno, ele tem que ser compatível com a força do meu dedo. Se eu colocar um K muito rígido, eu vou fazer uma força aqui, como é uma força pequena, eu não vou conseguir apertar, né? Eu vou apertar, socar com um martelo, com alguma coisa, e não vai dar certo. E aí o que acontece? Essa caneta vai ficar inútil, porque eu não vou conseguir acionar ela. Então, lá na indústria, quando eles produziram essa caneta, eles mediram o K da mola, falaram, esse K precisa de uma força tal, essa força é suficiente, qualquer dedo consegue fazer essa força. E aí essa mola foi testada e colocada aqui na caneta como eficiente por conta de que qualquer pessoa pode acionar essa mola. Se fosse uma mola muito rígida, não ia ser acionada com facilidade, daí essa caneta ficaria inútil para o comércio, ninguém iria comprar essa caneta. Então, o K da mola dessa caneta é bem importante para que essa caneta consiga vender. Então, a indústria leva bastante a sério essa mola aqui, que é produzida para pôr na caneta. Outro produto que é bastante, que eles focam bastante nessa coisa da constante elástica da mola, é colchão, né? Então, quando você vai lá comprar na loja de colchão, comprar um colchão de mola, por exemplo, principalmente colchão de mola, você tem que pensar na força que vai ser aplicada nessa mola. Então, por exemplo, se for uma pessoa de 150 quilos que vai dormir nessa cama, nesse colchão, em cima desse colchão, você vai ter que ter uma mola com uma constante K associada a 150 quilos. Se você colocar daí vai ser uma mola um pouco mais rígida, né? Então, porque tem uma força-peso apontada para baixo que é maior. E aí, se você colocar uma mola muito flexível, por exemplo, equivalente para uma pessoa de 80 quilos, essa mola, e você coloca uma pessoa de 150, vai ser quase o dobro, aí você vai ter essa mola assim encostada nos anéis dela, e aí você não vai ter o molejo, né? O efeito sanfona, né, que a gente fala, que é aquele balanço, aquele amortecimento lá do colchão. Então, no caso do colchão de mola, você tem que tomar bastante cuidado para comprar em lojas que tem uma qualidade técnica boa. E aí eles tomam a informação de quem vai dormir na cama
pegam a massa dessa pessoa e aí definem o colchão adequado para ti. Se você pegar um colchão onde tem uma constante K equivalente a uma força de um corpo de 150 quilos e você tem 70 quilos, o que vai acontecer? Quando você deitar na cama, ela não vai fazer nada, não vai fazer molejo, porque ela é muito dura. E aí o que vai acontecer? Ela não vai ter eficiência de cama, ela vai como se dormisse numa tábua. Imagine, não vai ter como. E aí, de forma geral, as empresas, elas também produzem colchão de mola, a partir de uma faixa etária média, assim, por exemplo, homens e mulheres, eles têm uma massa, né, mais ou menos uma massa que varia entre 60 a 90 quilos. A grande parte da população brasileira varia entre 60 e 90 quilos. A margem de erro, assim, para mais e para menos é muito pequena. Então, pouca gente, não tem um público muito grande de pessoas que passam dos 100 quilos e de pessoas que ficam muito abaixo, por exemplo, dos 50 quilos. Então, eles fazem um colchão que dê para esse público conseguir dormir nesse colchão com essa mola eficiente. Quer dizer, não vai ser tão eficiente, mas vai ser uma mola mais geral, assim. Então, quando você vai lá comprar um colchão de mola, às vezes ele é bem mais barato, né, numa loja mais popular, e aí você fala, um colchão barato, minha fulana lá pagou 5 mil pelo colchão dela, eu fui lá conseguir comprar um colchão de mola por 1.500. E aí você pensa, por que era mais barato? Muito provavelmente por conta das especificações técnicas. Se você pega um colchão de especificação geral, né, você tem uma quantidade muito grande de colchões que pode ser fabricado, né, para aquele público maior, e aí o valor dele diminui, por conta da quantidade de peças. Se você faz para um público mais restrito, você tem que fazer menos unidade, e aí você tem um valor mais aumentado, mas a especificação técnica do colchão daí é mais voltada à pessoa, às pessoas em uma situação mais específica. Por exemplo, se vai numa loja de técnica em que tem uma qualidade técnica para colchão, e aí você consegue comprar um colchão específico para o teu peso, né, e aí não vai ser geral, ele vai ter provavelmente muito mais eficiência do que um colchão com especificação técnica geral, porque ali vai ser a especificação técnica específica para você, só que automaticamente vai ser mais caro, né, claro. Ok? Aqui na equação a gente tem K negativo, tem uma expressão com K negativo, por quê? Que está representando uma força contrária. Esse menos aqui, sinal de menos, significa que é contrário. Só para lembrar que é uma força elástica, é uma força contrária. Quando a gente for calcular essa força elástica, a gente vai ignorar esse sinal de menos, a gente vai pensar sempre na força elástica. Não, mas não podemos esquecer que é sempre uma força contrária. Ok? Então, temos o sistema de mola aqui, vamos pensar aqui, ó, que temos a primeira imagem, uma mola em equilíbrio, em repouso, onde ela não está sendo esticada e nem contraída, tá? Então, ela está assim, ok? Segunda imagem, o que a gente fez? A gente colocou uma massa aqui, ó, embaixo aqui, ó, que foi essa massa, ela desenvolveu uma força-peso aqui apontada para baixo, claro, né, o peso é sempre apontado para baixo, que ele teve um deslocamento dessa mola, que a gente chamou de deslocamento X. Esse deslocamento foi causado por conta dessa força aqui, que está apontada para baixo. E a gente diz que esse deslocamento ele é proporcional à força. Então, quanto maior a força, maior o deslocamento. Então, o que a gente fez na figura 3 aqui, a gente pegou e colocou, em vez de uma massa, colocamos duas massas. Ou seja, a força ficou duplicada. O que aconteceu com o deslocamento? Dobrou também. Então, em vez de x, a gente passou para 2x, e a massa a gente dobrou de massa, então, em vez de F, ficou com 2F. Ok? Então, Hooke disse assim, ó, a força é proporcional à deformação da mola. Isso nos dá esse gráfico. Esse gráfico representa uma linha linear, que quer dizer o quê? Uma reta linear significa que é uma força linear. Então, a gente tem uma proporção aqui de F para X, 2F para 2X e 3F para 3X. Se a gente pegar esses pontos aqui que representam
essas referências aqui, a gente vai ter uma reta. Temos aqui uma restrição em relação à suspensão dos automóveis. Então, as molas lá dos automóveis, eles não seguem rigorosamente a lei de Hooke, mas por quê? Porque quando você aplica uma força na mola, ela não varia exatamente o dobro do X. Por exemplo, coloquei uma força F, temos uma deformação X. Se eu dobrar essa força, vai ser 2x. Para os automóveis, vai ter outras variáveis aqui que não vai ser exatamente 2x. Mas, a rigor, a gente pode estimar, né, fazer uma aproximação, e aqui, aqui no caso, para os automóveis, a gente teria uma leve curva, né, em vez de uma reta. Mas, a rigor, a gente pode fazer uma aproximação utilizando a lei de Hooke também, para fazer estimativa, né, uma aproximação dessa deformação em relação à força. Okay? Mas nos automóveis não acontece exatamente, não segue rigorosamente, mas é muito próximo. Então, força elástica K vezes X, produto de K vezes X, que está expresso aqui no gráfico. Antigamente, essa força aplicada em mola era usada no dinamômetro. Então, o dinamômetro é um equipamento que é usado mais em laboratórios agora, atualmente, mas é um equipamento usado para medir força. O dinamômetro mede força. Aqui a gente tem uma figura, né, do dinamômetro. Então, a gente tem essa estrutura aqui, ó. A gente tem um cilindro aqui no meio tem um sistema de mola, preso num gancho na ponta, e aqui essa haste que você prende no teto. Antigamente, nos comércios, nas vendas, as feiras, eles colocavam isso aqui preso no teto, assim, do estabelecimento, e aí colocava os produtos aqui, presos aqui nesse ganchinho, parecido com o que está aparecendo aqui na figura. E aí, aqui, ó, como tem um sistema de mola, não está aparecendo a mola, mas tem uma mola aqui dentro, quando não tem nada preso aqui, essa mola está no zero. Essa marcação aqui é zero. À medida que você vai colocando corpos aqui presos na massa, ela vai criar uma força-peso apontada para baixo e vai puxar essa mola para baixo. À medida que essa mola for puxando, a gente vai ter uma marcação aqui que vai aparecendo aqui, ó. E aí essa marcação vai estar em Newton. Newton é força. E aí essa graduação vai estar em força e não quilogramas. Então, como eles usavam antigamente dinamômetro para medir os produtos, para medir o peso dos produtos, a gente dizia que você media o peso mesmo. Então, era o peso de 1 quilo, o peso em Newton, não em quilograma. Depois de um tempo, a gente teve as balanças, né? A balança ela tem a função muito parecida com o dinamômetro. A diferença é que é massa, né? A gente está medindo a massa, não exatamente o peso. Ok? E aí, a gente mede a massa do nosso corpo, né, em quilogramas. Você vai lá comprar 1 quilo de carne, vai comprar 1 quilo de laranja, sempre em quilo. E aí, não é peso, mas a gente fala que é peso, né? Por exemplo, você vai lá e diz assim, eu vou lá me pesar na farmácia. Por quê? Por uma herança cultural que os nossos pais, os nossos ancestrais deixaram para nós, e aí eles ficam falando que vão se pesar, se pesar, se pesar, mas por quê? Porque é uma referência a esse dinamômetro que era usado antigamente, e acabou ficando que a gente está se pesando. No futuro, né, se a gente passar por nossos filhos, que a gente vai medir a massa, medir a massa, medir a massa, vai chegar uma época que a gente vai ter uma geração inteira que vai falar assim, ó, vou lá medir a minha massa. E aí, essa coisa cultural de falar que vai medir o peso, ela vai desaparecer. Ok? Mas isso é uma questão daí de tempo, daí de gerações mesmo. Ok, gente? Mola, como que vai funcionar essa mola? Essa mola, ela tem um limite, né? E esse limite, ela é determinada pelo K. Então, por exemplo, já brincaram lá com os espiral de caderno? Tipo, pegou o caderno aqui, tirou a espiral, tirou as folhas, ficou só com a espiral, e você fica brincando lá com a molinha. Aí o que acontece? Se você esticar demais, o que acontece? Ela não volta mais ao tamanho normal. Por quê? Porque você extrapolou o K dela. Você foi além do K que ele consegue voltar ao normal.
Se você fizer isso, ela não consegue, ela fica deformada e não consegue voltar mais para o seu estado natural. Então, ela tem um limite, e esse limite aqui, ó, garante que uma força que mantém ela em estado linear, ou seja, a tensão ela consegue ficar aqui e voltar ao normal. Se você passar desse limite, você tem essa curva aqui, ela deixa de fazer essa reta, e aí você tem uma deformação da mola, você não consegue voltar mais para essa região aqui. Ok? Então, a constante K da mola é bem importante para você perceber que existe um nível ali de força que você tem que aplicar. Se você passar desse nível, você estraga a mola, tá? Então, essa constante K vai te dar esse limite aí para você não estragar. Então, temos um exercício agora, vamos fazer aqui da Unipar, está dizendo assim, uma mola de constante elástica igual a 200 Nm por metro sofre uma deformação de 20 centímetros, mediante a aplicação de uma força F. A intensidade da força F em Newton é igual a quanto? Vamos fazer isso lá no Paint, né? Vamos sair daqui. Vamos lá no nosso Paint para resolver essa questão lá direitinho. Então, aqui a gente tem a questão, vamos aumentar aqui isso aqui, né? Tá muito pequenininho, vamos fazer um zoom disso. Aí, melhorou. Então, temos essa questão, vamos... acho que muito grande, né? Vamos deixar menor. Aí. Então, vamos pensar que ele está contraindo aqui. Vamos imaginar que ela estava um pouco maior, tá? Vou pensar que ela estava desse tamanho aqui. Não, desse. Ok? Então, vamos tentar fazer um negocinho aqui. Não sei se eu vou conseguir. Pensar que ele está pegando aqui a mola. Ok? E aqui. Aí, vamos... Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Dar uma aumentada nisso daqui. Não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar aqui. Vamos ver se vai dar aqui. E agora eu vou tentar pegar aqui. Acho que não vai dar. Aqui, acho que aqui. Não. Para cá, acho. Vou tentar esticar esse pedaço aqui. Aí, acho que agora deu. Vamos pensar que a gente tem uma outra situação aqui, ó. Não deu. Vou pegar que tá para cá. Aí. Vou pensar aqui. Aqui, acho que deu. Beleza. Arrumamos o nosso desenho. Vamos apagar aqui, isso aqui ficou um rabisco. Aqui podemos arrumar aqui. Vou imaginar que ela estava assim, a gente apertou, né? Encolheu. E a gente tem aqui, ó, uma diminuição.
que veio de onde? Daqui, ó, desse ponto aqui até esse ponto aqui, ok? Essa distância aqui, ó, daqui até aqui, é a deformação da mola, que a gente vai chamar do quê? De x. Então, vamos dizer que essa... Opa! Vamos colocar aqui um traço mais forte. Vamos dizer que isso daqui vale x, ok? Então, vamos pegar aqui o exemplo aqui, ó. Temos uma deformação de 20 centímetros. Então, esse x aqui, ó, ele vai valer 20 centímetros, ok? O que mais que a gente tem? Temos uma constante K aqui, ó, constante elástica, que é a constante K, de 200 Newton por metro. Então, o K, ele vale 200 Newton por metro, ok? E aí, a força elástica, a gente vai dizer que é o quê? Força elástica tem que ser igual ao quê? O K vezes o X. Ok? Então, é só colocar os valores de 220. Só que tem um problema aqui, ó. Note que aqui, ó, ficou ruim, deixa eu arrumar aqui. Note que aqui a gente tem metro, né? E aqui a gente tem centímetro. Não podemos deixar centímetro aqui, tem que converter para metro. Então, esse x aqui a gente vai ter que converter para metro. Ah, sem problema, é só a gente pegar aqui o 20. Vamos lembrar lá de aulas anteriores, vamos acrescentar uma base decimal e colocar uma potência menos 2. E aí a gente coloca em metro. Então, toda vez que você quiser converter centímetro para metro, basta acrescentar uma potência menos 2. Tá bem? Vamos lembrar lá por que apareceu essa potência menos 2? Já vimos isso várias vezes, vou fazer de novo aqui, ó. Vamos imaginar que a gente tem 1 metro. Queremos converter isso para centímetro. Quanto que vale 1 centímetro? 1 metro vale quantos centímetros? 100, né? Temos 100 centímetros, que equivale a 1 metro, ok? E se a gente quiser agora centímetro para metro? Quero converter aqui, ó, em centímetro. Quero saber quanto que vale em metro, centímetro. Quero fazer isso aqui, ó, de centímetro para metro. Eu tenho que isolar aqui a nossa igualdade aqui. Isso aqui é como se fosse uma equação do primeiro grau. 1 metro igual a 100 centímetros. Mas e 1 centímetro? Pego o valor que está multiplicando 100 e jogo para lá, dividindo. E a gente vai ter uma coisa assim, ó. 1 metro vai ser dividido por 100. Isso vai ser igual a centímetro. A quantos centímetros? 1, né? Vou colocar 1 aqui só para a gente pensar que é 1. Ok? Cada 1 centímetro a gente tem essa expressão. Essa expressão a gente pode arrumar aqui. Eu vou colocar 1 centímetro para a esquerda e essa expressão para a direita, tá? Só para ficar em função do centímetro. E aqui a gente vai ter 1 metro dividido por 100. Mas 100 é a mesma coisa que fazer 10 ao quadrado, né? Ah, mas 10 ao quadrado, usando propriedade de potência, a gente pode fazer ele subir multiplicando aqui com potência negativa. Então, usando propriedade de potência, a gente tem que 1 centímetro é igual ao quê? A 1 metro, né? Que está aqui em cima. E essa base sobe, né? Sobe multiplicando. Quando a gente faz isso, a gente inverte, em vez de divisão para multiplicação. 10 ao quadrado. Quando a gente inverte a propriedade de divisão para multiplicação, a gente tem que inverter a potência. Essa é a propriedade matemática. E aí a gente tem isso daqui, ó. Note que 1 vezes 10 ao quadrado é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Então, cada 1 centímetro, a cada 1 centímetro a gente precisa só acrescentar essa base aqui, ó. 10 na menos 2. E aí você já converte para metro. Ok? Nesse caso aqui, eu não tenho 1 centímetro, tenho 20 centímetros. Eu só preciso carregar o 20 e acrescentar a base decimal. Eu já fiz a conversão direto. Ok? Então, essa base decimal é a palavra-chave da conversão para metro. Seguindo aqui, então, temos que força elástica vai ser o quê? K,
que é 200, né? Que multiplica o quê? 20 vezes 10 dá menos 2, ok? Que é o valor do x. Então, força elástica vai ser o quê? Vamos fazer esse cálculo ali. Antes disso, vamos arrumar aqui, ó. Temos esse termo aqui, ó, vezes esse termo. 200 vezes 20. Então, eu faço 2 vezes 2, que dá 4. E esses zeros eu só repito. Tem 1, 2, 3 zeros. Então, vai dar 4.000. Vezes o quê? Essa expressão aqui que eu não envolvi na conta, né? Então, só repetir a expressão. Menos 2. Ok? Agora aqui a gente tem 4.000. Vamos converter isso em potência também. Tá? Só para a gente brincar aqui. Vamos ver. Ok? Convertendo 4.000 em potência, só pego o 4, que é o significativo. Monto minha base decimal. E conto quantos zeros tem. Tem 3 zeros, então 3. Note que 4.000 é a mesma coisa que 4 vezes 1.000, né? Então, esses 3 zeros representam 1.000. E o 1.000 é a mesma coisa que 10 ao cubo. Então, fiz a conversão aqui. Temos essa base aqui, que não envolvemos aqui na manipulação. Temos que acrescentar, então. 10 na menos 2. Ok? E agora? Força elástica tem que ser igual ao quê? Esse 4 não tem que fazer, né? Então, a gente vai repetir ele. E essas bases decimais, vamos usar a propriedade base, que é o quê? Bases iguais, repete a base, e soma ou subtrai os expoentes da base. Os expoentes estão aqui, né? Como tem sinais contrários, a gente vai subtrair. Regra da adição e subtração. Então, a gente vai ter 3 menos 2, que vai dar 1, né? Então, aqui a gente vai ter 1. Então, finalmente, a gente vai ter a força elástica como... Qual é o valor disso? Força elástica vai ser igual ao quê? 40 vezes 10, né? 10 elevado a 1 é 10. Desculpe, 4 vezes 10, que é 40 newton. Então, no final, a gente vai ter o resultado de 40 newton. Tudo bem? Beleza, ficou máximo o desenho aqui, ó. Consegui manipular bem. Ok, gente? Não se preocupe se não conseguiram acompanhar aqui, não, copiar, não tem problema, porque eu vou deixar disponível esse material lá no mural, tá? Depois vocês podem ir lá revisar tudo isso. Ok? É importante vocês acompanhar o que eu estou fazendo aqui. Vamos voltar lá para o nosso material. Então, exercício aqui, ó. A força aplicada é de 40 newton. Vamos seguir aqui. Temos o poço. Vamos falar um pouquinho, vamos falar um pouquinho de polias agora, então. Alguém já tirou água de poço? Lá no interior a gente tira muita água de poço, né? E os poços, ele tem esse rolo aqui, ó, que você enrola a corda que está preso no balde, e você vai enrolando para puxar o balde de água. A força que se envolve ali para tirar a água, para suspender esse balde, vai ser bem menor do que se puxar direto, tá? Esse enrolo vai ter a função de diminuir também a força. É uma coisa muito parecida com o sistema de rodanas que a gente vai estudar agora, ok? Então, o sistema de rodanas é uma coisa que vai funcionar assim, ó. Imagine que o cara está puxando 200 kg, ele colocou um sistema de rodana. E o sistema de rodana tem dois tipos de polias. Tem as polias fixas, que são essas aqui, ó, fixas, e as móveis. A fixa, ela vai ter uma função de mudar a direção da força. Então, se ele estava na vertical, quando ele passa aqui pelo cabo que o cara está puxando, ele deixa de ser vertical e passa a ser inclinada aqui. Então, mudou a direção da força. As móveis aqui, ó, as polias móveis, ela tem a função de diminuir essa força aplicada na massa aqui, ó. Então, quando essa massa aqui, ó, passar por essa primeira polia,
ela vai diminuir pela metade, esses 200 vai vir para 100. Quando passar pela segunda polia, esse 100 vai ficar 50. Sempre diminui pela metade. Terceira polia, 50 fica 25. Então, no final, esse 200 aqui, a força que ele vai aplicar vai ser associada a uma massa de 25 quilos. Ok? Então, vai reduzir pela quantidade de polias que tem aqui no sistema. Então a gente vai pensar que existe uma falha exponencial, assim que a gente vai chamar o sistema de polia. E aí, quanto maior a quantidade de polia, menor vai ser a força que você precisa aplicar ali para mover o corpo. Mas essas polias, a gente tem que pensar que está dividida em fixas e móveis, e as fixas. A fixa não vai reduzir essa força aplicada, ela vai só mudar a direção dessa força, tá? Já as polias móveis, não, elas movimentam, e aí nesse movimento, elas reduzem a força, tá? Aplicada ali para mover o corpo. Tá? As polias móveis faz essa coisa da diminuição da força, não a fixa, tá? Então, a gente tem o sistema de polias meio que assim, vamos jogar isso lá no Paint para a gente pensar isso direitinho. Espera aí. Vamos levar lá no nosso sequência aqui do nosso exercício, vamos colocar aqui sistema de polias aqui, para a gente pensar, ok? Então, a gente tem essa polia aqui, tem uma polia só móvel, já é suficiente para a gente pensar aqui o que está acontecendo. Ok, vou colocar mais aqui, vou dar uma esticada nisso daqui, vai dar uma estourada na imagem, mas ela vai ficar maior. Aí, ok? Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Temos um peso aqui, ó, apontado para baixo. Esse peso aqui a gente vai chamar... Opa! Vamos pensar que a gente tem uma força-peso aqui apontada para baixo. Opa, não marcou. Aí. Temos uma força-peso aqui apontada para baixo, que vale, não tem valor nenhum. Vamos colocar um valor hipotético aqui de 100. Valor fácil. Vamos dizer que esse peso vale 100 newton. Pronto. Ok? Esse peso está sendo suspenso por esses dois cabos aqui. Então, aqui a gente vai ter uma tração aqui, subindo, né? E temos uma tração aqui também, né? Nesse cabo aqui subindo. Ok? Essa tração aqui, representada por esse vetor, vamos chamar de T, que é a tração do fio. Aqui também, né? De T. Qual o valor que vai ser essa tração aqui? Essa tração ela vai agir para suspender esse peso aqui. Esse fio ele vai agir como se fosse uma mão. Imagine que tem uma mão aqui, ó. Vou desenhar uma mão puxando esse fio. E aqui vou desenhar uma mão também puxando esse fio desse lado. Ok? Então existe uma mão e ela está puxando esses dois cabos e suspendendo essa massa aqui de 100. Tá? Deixa eu arrumar aqui. Então, cada mão vai puxar uma parte dessa massa. Então, essa mão direita vai puxar 50 e essa outra mais 50. De forma que esse peso ele vai ficar dividido aqui, ó. Nessa mão que representa essa tração, vai ser de 50 newton. E nessa outra mão vai ser de 50 também. Né? A soma dela vai dar 100. Ela vai ficar distribuída. Então, se você tivesse um cabo só, o cabo inteiro teria que puxar 100 newton. Como a gente tem dois cabos, um cabo puxa 50 e outro 50. A gente vai suspender isso. Isso é legal porque agora nesse fio aqui a gente só tem 50 newton de força aqui aplicado. Os outros 50 estão aqui. Então ele vai fazer aqui, ó. Ele vai vir para cá, essa tração. E aqui a gente tem uma polia fixa, tá vendo? Que está preso no teto. Então ele não está fazendo movimento de descida e subida. Essa daqui tá, né? Porque quando você puxa essa massa aqui, ó. O que vai acontecer? Essa rodana ela vai girar e vai puxar essa daqui. Note que essa rodana, essa polia aqui, ela vai subir mesmo. Né? Ela está presa só numa ponta, e aqui está móvel. Então, essa polia vai subir, e esse movimento de subida vai fazer com que essa força seja dividida. No caso aqui, não tem esse movimento, e aí esse peso aqui, ó, de 50,
essa tração de 50 que está desse lado, vai acabar vindo para cá, ó, igual, só vai mudar a direção, que está subindo e agora está descendo. Temos a mesma tração. Essa tração que está saindo do fio aqui para cima também é a mesma tração. Ok? E aqui, vamos lembrar que a gente tem um peso, né? Temos um peso que está apontado para baixo também, da mesma forma que aqui. E aí vamos analisar assim, ó, quais são as condições para fazer com que esse peso aqui, ó, desça, né? Note que aqui a gente tem 50, né? Essa tração vai valer 50, né? Note que se esse peso for maior que 50, ele vai vencer essa disputa, né? Porque vai ter uma tração para cima e esse peso para baixo. Se ele for maior que 50 newton, ele vai vencer essa batalha e vai puxar. Se ele for menor, ele vai perder e a tração vai ganhar e a tração vai levantar. Então, a gente tem algumas expressões aqui, ó. Se o peso for maior que T, o que vai acontecer? A aceleração vai ser para onde? A aceleração para baixo, ok? Se o peso, se esse peso aqui, ó, vou chamar esse aqui de peso 1 e aqui de peso 2, tá? Só para a gente definir. Aqui peso 2. Ok? Se o peso 2 aqui, ó, for menor do que a tração, que é essa tração, o que vai acontecer? Ele vai perder para a tração e a tração vai subir. E aí, o que a gente vai ter? A aceleração vai ter o quê? De subida. Então, a gente tem uma aceleração que vai estar representado por um vetor aqui de subida. Então, a gente vai ter um movimento de subida. Agora, se a gente tiver, por exemplo, o peso 2, se o peso 2 for igual à tração, o que vai acontecer? Alguém supõe? O sistema fica em equilíbrio, né? Não é isso? E aí a gente tem aqui. Temos a aceleração igual a zero. Ficou parecendo uma aceleração igual a ar. Aceleração igual a zero. E aí vai para onde? Nem para baixo, nem para cima. Ele fica em equilíbrio, né? E aí, nesse caso, a gente vai ter equilíbrio. Vou escrever aqui. Nossa. Vou colocar um... Tá enorme aqui no texto. Aí. Então, isso aqui vai ficar em equilíbrio. Ok? Ah, então, quanto maior a tração, maior é o peso. Desculpa, quanto maior a quantidade de polias, menor vai ser a tração aqui aplicada aqui em cima. Tem que ter uma quantidade boa de polias. Vamos voltar lá para o nosso material. Vamos ver aqui. Eita. Vamos seguir aqui. Temos aqui, então, o sistema de rodanas móveis, né? Então, a gente vai ter ela sendo puxada, onde a gente vai ter essa polia aqui móvel, que vai reduzir o peso pela metade, nesse caso. Seguindo aqui, a gente tem esse sistema de polias, agora não com uma polia, mas com 3 polias. Então, esse homem que vai puxar, vai ter uma tração para baixo, ele vai puxar esse peso aqui de 200 newton. O que vai acontecer? Esse peso vai passar por essa polia, depois por essa polia, e no final vai vir para cá. Qual que é a tração que vai vir aqui? Vamos pensar ali, ó. Quando ele passa aqui, ó, quando ele começa a puxar, ele puxa 200 newton, essa primeira polia. Aí ela vai passar por esses 2 fios. O que vai acontecer com esses 2 cabos, que são os cabos amarelos? Ele vai pegar esse 200 e vai dividir por 2. Lembra que foi o que a gente fez ali na aplicação anterior. Então, esse 200 vai vir para 100, vai dividir pela metade.
Aí, quando ele passar para a segunda polia, vai acontecer o quê? Essa polia vermelha aqui, ó, vai ter ser tracionado duas trações aqui, ó. Uma desse lado e outra desse. Então, esse 100 aqui vai ficar dividido por 2 de volta. Então, vai ficar 50 para esse lado e 50 para esse. Então, vai ter 100 dividido por 2, que vai dar 50. A rigor, a gente pode pensar que o peso inicial dividido por 4 é a mesma coisa, que vai dar 50. Depois, a gente vai ter essa terceira polia móvel, que vai reduzir também. Então, a gente tem aqui os vetores verde, e o vetor verde vai pegar esses 50 e vai dividir aqui 25 para esse lado e 25 para esse, que vai dar a soma de 50. Então, uma coisa que pegar 50 e dividir por 2, a gente vai ter 25. Então, a rigor, a gente pode pegar, para chegar nesse 25, a gente pode pegar o peso total aqui e dividir, se tem 3 polias, a gente pode dividir por 8. Mas note que a gente está usando essa relação 2, 4 e 8 pela quantidade de polias. Porque a gente sabe que aqui tem que se reduzir pela metade, né? A gente tem a primeira polia, então dividido por 2. Quando a gente pensa na segunda polia, a gente vai ter que dobrar essa metade para 4, né? Tem que dobrar. Então, o dobro de 2 é 4. Quando chega na terceira polia, esse 4 tem que dobrar. Então, de 4 vai para 8. Então, vai ser o peso dividido por 8. E aí, no final, a gente vai ter esse resultado, que é a mesma coisa que você ir dividindo uma por uma. Ok? E aí, para isso, ele determinou o seguinte: ele conseguiu, Hooke conseguiu descobrir uma equação para essa tração, e aí ele disse assim, ó, Hooke não, Newton, né? Isso daqui é uma coisa de Newton. E aí ele descobriu que a tração tem que ser igual ao peso, exatamente esse peso aqui, dividido por 2 elevado a n, onde esse n aqui, ó, é o número de polias móveis. Note que esse n não vai incluir a polia fixa, que é essa daqui. Então, nesse caso, a gente tem 3 polias móveis. Então, seria 2 elevado a 3. Ok? Então, vamos fazer o seguinte, vamos testar isso lá no Paint para ver se isso dá certo. Vamos levar lá. É sempre bom testar. Vamos fazer aqui o nosso próximo contexto aqui. Vamos pensar aqui nessa talha exponencial. Então, ele está dizendo assim, ó, a gente tem o resultado de 25. Vamos testar a equação para ver se a gente vai chegar no 25. Então, a tração, ela tem que ser igual ao quê? Ao peso, mas o peso é 200, então a gente vai ter 200. Ok? Dividido por 2 elevado a n. Mas o n aqui, ó, esse n aqui é o número de polias móveis. Quantas polias móveis a gente tem? 1, 2, 3. Então, 2 elevado a 3. Ok? Então, a tração tem que ser igual ao quê? Vamos descer aqui. 200 dividido por 2 ao cubo, que é 8. Então, a tração tem que ser igual ao quê? 200 dividido por 8, que é 25. Então dá certinho, né? Em vez de a gente pegar e dividir uma por uma, a gente pode usar a equação. Isso é legal porque, ó, nesse caso a gente tinha 3 polias, né? E se a gente tivesse 50 polias? A gente ia fazer uma por uma até chegar no resultado? Não. A gente ia colocar o n igual a 50 e ia fazer as contas aqui. Fica mais prático daí, mais fácil para a gente pensar. Ok? Vamos seguindo aqui. Temos aqui uma atividade agora. Vamos pensar aqui, ó. Atividade. Zequinha, fortão da vila, pretende levantar uma caixa de 800 quilogramas. Será que ele vai conseguir? Como ele, como ele sabe que não consegue levantar apenas com a força de seus braços, decide utilizar um sistema de rodanas, aplica apenas a força do peso do seu corpo. Ele só quer o peso do seu corpo para levantar os 800 quilogramas. E aí ele se dependura na corda ali que vai puxar a caixa de 800 quilogramas. Se Zequinha tem 100 quilos, qual é a quantidade mínima de polias móveis, né, ele quer saber? Ele precisa utilizar para conseguir levantar a caixa? Considere gravidade igual a 100, a 10 metros por aceleração, né? 10 metros por segundo. Ok?
Vamos pegar isso daqui e vamos levar lá para o nosso Paint, tá, gente? Deixei grande aqui porque eu quero esse desenho grande. Fica melhor de trabalhar, ok? Vamos aumentar o nosso quadro. Acabou, vamos aumentar, está em 3.000, vamos colocar 6.000. 6.000 de quadro, vai dar o dobro do que a gente tem. Então, vamos colocar agora aqui nosso material. E aqui, ó, vamos fazer um recorte. Opa. Aí. Agora vamos fazer um recorte dessa imagem aqui. Vamos colocar mais para cá. Está muito pequena, né? Vamos colocar ela aqui. Vamos esticar, vai dar uma estourada aqui na imagem, mas pelo menos eu vou conseguir. Vamos conseguir observar, ok? Então temos aqui o Zequinha, ele vai se pendurar nisso aqui. Então vamos fazer um recorte aqui, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que ele vai se dependurar, então eu vou pegar aqui os pés dele, vou fazer ele subir, ó. Fazer ele subir aqui. Ó, agora ele está pendurado. E aí vamos fazer a força-peso para ele, né? Então tem uma força-peso aqui nos pés dele, está relacionado com o corpo todo, na verdade, né? E essa força... Opa, arrumar aqui. Essa força-peso, como a gente define força-peso? Vamos lembrar? Peso é massa, né? Vezes gravidade. Opa. Não é isso, gente? Massa vezes gravidade. Ah, então o peso vai ser a massa dele. Quanto que é a massa dele? Cadê? A massa desse Zequinha tem 100 quilogramas. Então ele tem 100 e a gravidade aqui é 10. Então aqui a gente vai ter 100 de massa vezes o 10. Então essa conta vai dar 1.000, né? Então o peso vai dar 1.000. 1.000 o quê? 1.000 newton, ok? Então ele vai ter um peso de 1.000 newton aqui. Queremos saber quanto que vai ser esse peso aqui, ó. Ah, esse peso aqui já não temos? Esse peso é equivalente a 800 quilogramas, né? Então eu vou pensar aqui, vamos fazer assim, ó. Vamos pensar aqui, que aqui a gente tem o peso 1 e aqui temos o peso 2, ok? Como que a gente vai medir o peso 2? Peso 2, mesma coisa, né? Massa vezes gravidade, ok? Então, o peso 2 está aqui, ó. Então, o peso 2 vai ser igual aqui a massa. Massa é 800 quilogramas, né? Temos 800 quilograma, ok? E aqui temos 100 quilogramas, né? 100 quilogramas. Então, aqui a gente vai ter 800 vezes a gravidade, que é 10. Ah, então o peso 2 de cabeça dá quanto? Só acrescentar um zero, né? Vai dar 8.000. 8.000 newton. Pronto. Temos o peso 2 aqui. Temos o peso 1 aqui. Ok? O que que a gente quer? A gente quer sistema de polir. Quantas... Aqui ele está supondo que são 3, né? A gente não sabe se é 3, tá? Vamos fazer o teste aqui. Tração tem que ser igual ao peso dividido por 2 elevado a n. Ok? A tração é exatamente essa aqui, ó. Ok? Então, o P1 aqui, ó, está representado T1. Ah, desculpe. A tração é simplesmente o P1. Peso 1. Ok?
E a força aqui, ó, é o peso 2, né? E esse peso aqui, ó, representa o peso 2. P é igual ao peso 2. Ah, então a gente vai trocar aqui, ó. A tração é o peso 1, ó. O peso 1 é 1.000, né? Então temos 1.000, que é igual ao quê? Ao peso, que é o peso 2, deu 8.000, dividido pelo aqui por 2 elevado a n. É isso? E aí? Ah, aqui a gente pode fazer algumas coisas bacanas. Olha só, esses zeros aqui, ó, por exemplo. Nossa, não marcou. Aí, agora foi. Esse zero eu posso cortar com esse zero. Esse zero também eu posso cortar com esse zero. Esse zero eu posso cortar com esse zero. De forma que aqui sobra 8 e aqui 1. Ótimo. Note que aqui esse n aqui, ó, eu posso colocar com... Esse n eu não sei quanto que vale, né? Então a gente mantém o valor do n. Mas note que ele está dividindo, né? Então ele vem para cá multiplicando. Então a gente vai ter isso aqui, ó. 1 vezes 2 elevado a n é simplesmente 2 elevado a n. Ok? E aqui a gente vai ter 8, certo? Desse lado a gente tem 8. Note que aqui a gente tem uma equação exponencial, né? Então, equação exponencial, a gente tem que encontrar uma base igual. Então, a gente tem uma base 2. Isso aqui a gente tem que converter para uma base 2. Ah, 8 é tranquilo, né? Para converter para a base 2. Por quê? Porque 2 elevado à terceira potência é 8, né? 2 ao cubo é 8. Então, esse 8 a gente pode reescrever assim. Quando a gente faz isso, a gente tem bases iguais, né? Base igual a essa. O que a gente pode fazer? Elimina as bases e iguala as potências. Então, nesse caso, a gente vai ter o quê? N. Opa, esse meu N ficou parecendo um H. A gente vai ter N, que é igual a 3. O que é esse 3? Representa o quê? Polias móveis. 3 polias móveis. Ah, então a gente coincidiu, né, que o desenho já tem 3 polias móveis. Essa daqui é fixa e essa é móvel. Então, a quantidade de polias que ele precisa fazer para suspender essa massa é de 3 polias, usando aqui a nossa equação aqui das polias. Ok? Vamos voltar lá. Aqui ele está dizendo assim, ó. Outra atividade. Temos uma outra atividade, um sistema de polias é mostrado na figura ao lado, né? Esse sistema aqui, onde a gente tem aqui, ó, forças aplicadas aqui, calcule o valor da massa da carga aqui, essa carga aqui, sabendo que o rapaz exerce uma força de 25 newton. Então, aqui, ó, ele está fazendo uma força de 25 newton para manter tudo isso sem cair. Então, tem uma força que está apontando para baixo, a gente quer saber quanto que vale. Ok? Deixa eu aumentar aqui para mim jogar lá no nosso pente de novo. Ok? Então, vamos levar lá para o nosso quadro para a gente pensar nisso. Então, temos agora uma segunda questão. Aqui, vou colocar aqui na sequência. Pessoal, depois eu deixo tudo isso disponível para vocês, tá? Não se preocupe. Aqui ficou em cima, né? Deixa eu voltar aqui. Aí. Então, vamos pensar o seguinte aqui, ó. A gente tem uma tração, vou colocar aqui uma
vetor aqui. Opa. Está saindo da mão dele, vamos pensar que a tração está saindo da mão dele. Pensar que uma tração T. Quanto que vale essa tração D? Esse T equivale a 25 newtons. Ok? Então, temos uma tração aqui que ele está fazendo aqui de 25 newtons. Temos uma força-peso aqui, né? Aplicada aqui nessa caixa. Que vale quanto? Não sabemos, né? Simplesmente P vai ser associado com essa carga aqui. O P vai ser simplesmente o Q nesse caso. Ok? O que a gente precisa fazer? Vamos usar a nossa tração aqui, ó. Tração é igual ao peso dividido por 2 elevado a N. Ok? Então, essa tração aqui sabemos que é 25. Então, trocamos aqui por 25. Esse peso aqui, quanto que vale? Não sabemos. Então, só trocar aqui. P. E aqui, a gente tem 2 elevado a N. O N é o número de polias móveis. Quantas tem aqui? 3, né? Então, colocamos 3. Ok? E aqui a gente pode reescrever isso aqui. Vou fazer aqui do lado. Podemos reescrever assim, ó. 25, que é igual ao quê? Ao peso, dividido por 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8, né? Podemos reescrever assim. Ok? Ah, mas então esse 8 aqui, ó, ele vem para cá multiplicando, né? O 25. Então, quanto que dá 5 vezes... 5 não é. 25 vezes 8. 25 vezes 8 vai dar 200, né? Então, isso aqui vai dar 200 newton, que é igual ao peso. Ok? Ah, mas o peso é igual à carga, então essa carga vai ser 200 newton. Ok? Então, temos aqui o nosso resultado já. Ok? Peso igual a Q e o Q é igual a 200 newton. Certo? Vamos seguir aqui. Aqui já é uma finalização dessa primeira parte. Vamos já imediatamente, vamos pensar que a gente fala um pouquinho sobre a lei de Hooke, né, da força elástica e do sistema de polias. Vamos falar um pouquinho agora da força de atrito. Vamos falar um pouquinho de força de atrito. Força de atrito, o que é? Uma outra aplicação da segunda lei, e essa força de atrito vai estar associada com uma força contrária ao movimento. Então, se tiver um movimento para a direita, essa força de atrito vai estar apontada para a esquerda. Tá? Essa força de atrito vai estar sempre relacionada com superfícies. Então, você vai ter arraste da superfície, coisa do tipo, e aí essa força de atrito vai atuar. Tá? E ela vai atuar como sempre contrária a movimento. Essa é a palavra-chave. Então, temos aqui alguns conceitos básicos de força. Lembra lá das Olimpíadas? As Olimpíadas é legal porque eu gosto muito de assistir, porque a gente tem várias interpretações, várias relações entre a aplicação da força, né? Então, dependendo da modalidade esportiva, você vai explorar a força de um jeito diferente. Por exemplo, vamos pensar aqui nessa primeira figura, tem um cara aqui, tem um homem que vai, vamos pensar que ele está naquela modalidade de arremesso de massa, né? Arremesso de peso, que fala. Então, quem vence essa competição é quem consegue arremessar mais longe.
E para arremessar, não sei se já assistiram esse tipo de competição, ele faz um giro. Nesse giro, esse giro é importante para você concentrar energia. E essa energia vai ser concentrada em um ponto. E ó, a forma como que ele gira é exatamente para concentrar a energia na massa, na mão ali, onde está carregando a massa. E essa energia ela vai ser lançada a partir do direcionamento dessa massa. Então, dependendo de como ele se movimenta e como ele solta a massa, vai ser direcionada essa energia que vai estar relacionada com a força de impulso ali que ele vai lançar a massa. Então, ele vai fazer aquele rodopio e vai lançar. E aí, de acordo com a técnica que ele for utilizar, se ele for uma pessoa bem técnica, aliado com a força do corpo dele, claro, ele vai conseguir um desempenho bom, né? Quem vence essa competição é quem tiver mais técnica aliada com força, ok? Nessa segunda imagem, a gente tem ali uma competição lá, a menina está representando a competição de arco e flecha, e o arco e flecha é uma modalidade que envolve manipulação da força, só que um pouco diferente. Então, quem vence essa competição é quem tiver maior domínio sobre essa força, quem dominar melhor essa força vai vencer a competição. Note que essa força está relacionada com controle corporal do atleta. Se ele tiver um controle de respiração e da força do próprio impulso do corpo dele, quem tiver melhor isso, aliado com o manuseio ali do equipamento, vai ter melhor desempenho. Então, isso é um controle de equilíbrio de força. Quem conseguir ter um melhor controle do equilíbrio das forças atuando ali no arco e flecha, vai ter o melhor desempenho. Note que não está relacionado muito com a força física exatamente, mas sim com a manipulação do equilíbrio das forças. Então, essa mulher, se a gente comparar fisicamente com um homem, por exemplo, ela pode ter uma estatura bem menos, bem mais fraca assim do que um homem, mas para essa competição isso não é muito levado em conta. O que vai ser levado em conta é a forma com que ela manipula a força, ou seja, como ela tem o controle e equilíbrio das forças que estão aplicadas ali no arco. Ok? Na terceira modalidade, a gente tem uma menina que está fazendo levantamento de peso. Nessa modalidade, a gente tem duas componentes ali. A intensidade da força, que tem que ser levada em conta, e a técnica, mas mais especificamente a força mesmo, a intensidade da força. Quem tiver mais intensidade de força, claro que aliado com a técnica também, vence a competição. Nesse caso, nessa última imagem, o fator que mais se sobressai é a intensidade de força. Não adianta muito você ter uma excelente técnica se você não tem a força. Então, você tem que ter a força, que é o fator primordial ali, para estar bem na competição. E aí você tem que ter a técnica de como você vai utilizar essa força. Mas, se você não tiver exatamente a intensidade, você não consegue avançar. Então, o fator primordial é exatamente a intensidade. Então, nessas três imagens, a gente tem três relações de força. A primeira, a técnica. A segunda, o equilíbrio das forças. E a terceira é a intensidade das forças que são aplicadas ali. Ok? Então, esse é um resumo bem rápido aqui sobre as forças que atuam, né, em um sistema geral. Quando a gente pensa em força de atrito, que é o nosso assunto aqui, temos ali um GIF, né, bem bacana, né, de um carro derrapando. O que está acontecendo? Por que por que o pneu dos carros gastam, né? Então vamos pensar um pouquinho no GIF ali para tentar responder. Tem a segunda imagem ali que faz um zoom na borracha do pneu em contato com o gelo. Então vamos pensar que a gente tem alguns elementos ali de análise para a gente pensar sobre a força de atrito. Então, nitidamente, a gente consegue perceber que está tendo um atrito entre o pneu e o gelo, e esse atrito está sendo visível pelo fato de ter um espalhamento do gelo, né? Então, tem uma raspagem do pneu no gelo, essa raspagem a gente vai dizer que é o próprio atrito. Então para isso, vamos tentar responder isso aqui junto.
que vocês acham? Responda. Quem tiver uma opinião, responda aí no chat. Primeira questão ali, ó. Por que os pneus dos carros gastam? Qual, qual, qual é o motivo dos pneus gastarem? O que vocês acham? Por que os pneus gastam? Quais são os efeitos envolvidos ali? Vamos usar, né, o referencial ali do GIF para pensar. Alguma contribuição aí? Pode nos ajudar? Por conta do atrito, Tainá. Lara, pelo atrito? Ah, tá. O atrito está acontecendo, mas que mais que está acontecendo? Junto com o atrito vem o que mais? Então, ele está gastando, um dos motivos é atrito, e não tem outros elementos também? Vocês já assistiram corrida lá de Fórmula 1? Corrida de Fórmula 1, o que acontece? Eles ficam trocando de pneu o tempo todo, né? Mas por que eles trocam de pneu o tempo todo? Porque sofre atrito, e esse atrito causa o quê no pneu? Um desgaste, né? E esse desgaste é por conta do quê? Por conta do aquecimento do pneu. Então, o pneu aquece, vai aquecendo. Quando o pneu aquece, ele fica com uma estrutura molecular mais frágil. E essa fragilidade com o atrito no chão, ele perde matéria, acaba perdendo matéria. E quanto mais aquecido o pneu, mais frágil ele fica. Por isso, ele vai perdendo mais matéria, porque as moléculas que contêm, que fazem parte, que compõem o pneu, elas ficam mais fáceis de se desligar quando elas estão em alta temperatura. Então, quando o cara roda demais, assim, acelera demais, ele aquece bastante o pneu, e aí ele perde muita borracha de pneu por conta desse aquecimento e com o atrito do chão. E aí, quando está muito quente, eles colocam um pneu mais duro. Por quê? Porque o pneu duro ele tem uma resistência maior à alta temperatura. E aí ele não perde tanta massa do pneu. Quando está mais frio, a gente tem problema porque pneu duro, quando está frio, ele também tem problema de friamento, né? Ele perde ele fica um pouco mais liso também, pneu mais duro, e aí ele perde o atrito, o contato com o asfalto, e isso pode também ser problema. Então, quando tá chovendo, você precisa de muito atrito com o chão. Aí você precisa de um pneu mais macio. A água, por si só, já faz o resfriamento do pneu, e aí ele se dar o luxo de ter um pneu mais macio, que, porque a água vai resfriar o pneu, não vai superaquecer, e aí você vai ter um atrito melhor. Então, tem esses elementos ali que a gente vai tratar. Vamos voltar lá para a gente pensar, então, como a gente pode produzir a nossa resposta. Opa, peguei material errado. Aqui. Então, aqui vamos pensar aqui, primeira, por que os pneus gastam? Daí, já escrevi aqui, ó, por que gastam? Porque executa o contato com o chão, né, que é exatamente o atrito. Existe um atrito entre a borracha do pneu e a do material da pista. Eu coloquei material da pista porque essa pista, ela pode ser, se eu colocar o asfalto da pista, tem pista que é de calçamento, né, de pedra, outras são feitas de pista de estrada de chão, né, de terra mesmo, e aí a gente tem atrito também, né, só que é um atrito diferente. Por isso o material da pista para envolver uma coisa mais aberta. Por causa do aquecimento, né, o aquecimento do material do pneu ali, ele resulta numa perda de matéria por conta das moléculas que ficam mais frágeis e acaba se perdendo ali, ficando mais fácil de você perder pelo atrito. Então, esse atrito ele vai acontecer quando? Em que situação? Quando está acelerando, né? Então, ele precisa do atrito para ir para frente, por conta do agarro na pista, e para frear também, para parar, precisa do atrito também para se agarrar na pista também, para frear.
Então, esse atrito é importante para todos esses eventos, principalmente para acelerar e frear. Se não tiver atrito, a gente tem problema, que é exatamente esse problema aqui, ó. Porque os carros patinam em pistas molhadas e em gelo, né, estradas com neve. Então, a gente tem ali, ó, GIF ali mostrando o caminhão dançando na pista. Por quê? Falta de atrito, né? A falta de atrito nas estradas é um problema muito sério. Então, tem cidades no Canadá e também tem ali no norte dos Estados Unidos, onde você tem muita incidência de neve, principalmente no inverno. E aí, quando acontece tempestade de neve, as ruas ficam cobertas de neve, daí fica intransitável, eles fecham a cidade, tipo, é tipo toque de recolher. Ninguém sai para trabalhar, nada, porque não tem como andar em pista cheia de neve. É muito perigoso. E aí só fica o pessoal da polícia que tem carros especiais e tudo mais, pessoas que trabalham nos hospitais, que não tem jeito, mas daí eles usam carros especiais também. Mas a população comum não pode sair de casa, tipo toque de recolher. Depois que acaba a tempestade, ainda tem um tempo, porque eles têm que mandar tipo uns tratores enormes que vão limpando as ruas, para depois a população conseguir sair de casa para ir trabalhar. Mas com o gelo é muito complicado. No Canadá tem uma estrada, uma, uma rodovia lá foi construída em cima de um lago de gelo. Só que esse lago é muito importante por conta de que ele diminui bastante o acesso entre uma cidade e outra. E aí foi feita essa pista, essa via expressa, em cima do lago. Só que é um lago que fica quase todo ano, quase o ano todo, com uma espessura muito grossa de gelo. Ela é tão grossa que ela aguenta caminhões passando e tudo mais. Só que tem uma época do ano que essa espessura de gelo diminui bastante e compromete a passagem de veículos. Daí eles fecham. E aí não é mais possível andar nessa rodovia por uma questão de segurança. E tem um filme que se chama, como que é o nome? Estradas de Gelo, que é exatamente referente a essa estrada do Canadá. Um filme com o Liam Neeson, um filme novo aí, procurem aí para assistir. E aí ele tem que passar por essa estrada no momento crítico, que não seria muito possível para ir entregar os equipamentos. Ele é um caminhoneiro, ele tem que passar de caminhão por essa estrada. Então é um filme que fala sobre isso, um filme de ação, bem interessante, veja se puder, tiver chance. O gelo aqui, nesse caso, né, falta de atrito, o que acontece? Acontece justamente porque o atrito entre a pista molhada é baixo, né, já sabemos, poderíamos ter previsto isso pela nossa conversa que a gente está tendo, né? Muito baixo, porque a água ela tem uma superfície molecular lisa, que não tem atrito. Ah, mas a gente está falando de água exatamente, está falando de gelo, mas o gelo é a água em estado sólido, então ela vai ter também superfície lisa, né? Da mesma forma que a água. Então, quando você tem chuva, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, quando está chovendo, a orientação dos técnicos de trânsito é que você tenha prudência, não corra, mantenha a distância do carro da frente. Por quê? Porque numa freada você vai fazer o quê? O pneu do carro ele não vai ter o mesmo atrito de pista seca. Então a água ela vai criar uma espécie de resistência ao atrito, vai criar uma camada onde você vai ter pouco contato, o pneu do carro vai ter pouco contato com o asfalto por conta dessa camada de água. E aí, numa freada mais intensa, teu carro pode demorar muito tempo para segurar de fato e você bater no carro da frente. O que mais? Temos aqui fonte de atrito, né? Temos um zoom ali de duas superfícies, temos aqui de movimento, de atrito aqui em cima e a superfície de baixo. Vamos pensar que essa rugosidade aqui está relacionado com a superfície que tem bastante atrito. Então, note que o atrito está sempre contrário ao movimento. O movimento para cá, atrito para cá e vice-versa. Se o movimento for para cá, o atrito fica para o outro lado. Sempre invertido. Ok? E aí a gente tem duas situações aqui. O atrito numa rodovia, num asfalto, ela é necessário tanto para mover, né? Para mover os pneus, para acelerar, quanto para frear. Já nessa pista aqui de baixo, aqui, nessa figura de baixo, a gente tem um exemplo de
uma prática de, eu ia falar esqui, é snowboard. Snowboard é tipo uma prancha, tipo de skate mesmo, só que sem roda, né? Porque ele vai deslizar, usar na montanha de gelo, e aí você vai deslizar, e aí o ideal é que não tenha atrito, para você conseguir deslizar. E aí a eficiência do movimento vai depender da habilidade ali do cara que está fazendo as manobras ali, né? Tem que saber manipular ali a pista de forma que ele consiga ter uma eficiência boa ali na descida. Se não tiver um equilíbrio bom, né? Não precisa nem dizer o que acontece. Ok? Temos algumas ideias aqui de atrito, o ato de escrever, né? Então, você pega um lápis, principalmente um lápis. Pegar um lápis, lá, o grafite do lápis, escrever num vidro, o vidro é uma superfície que tem pouco atrito. Então, como o lápis precisa de um atrito para tirar material, quando você passa o lápis, você tem que tirar a matéria, que é o grafite. Ele tem que sair do teu lápis na superfície que você está escrevendo. E aí o vidro tem pouco atrito, então ele vai sair pouco material, você não vai conseguir ver direito o que você está escrevendo. Se você pegar e colocar num papel, papel ele tem mais atrito, né? A superfície do papel. E aí você consegue ver pela matéria que está ficando ali do grafite no papel. Segunda representação aqui é de um motor de carro, né? O motor de carro não pode ter atrito aqui entre os pistões aqui, ó. Então, quando ele começa a girar os pistões, que vai fazer o movimento do carro, esses pistões, eles têm que estar lubrificados, então você tem que ficar trocando óleo de tempo em tempo, para que esse óleo tem, óleo do motor, né, que a gente fala, ele tem a função de lubrificar esses pistões para que ele não sofra atrito. Além da lubrificação dos pistões, a gente tem o aquecimento, lembra do aquecimento? O aquecimento vai acontecer aqui no motor do carro também. E aí a gente tem que ter água também envolvida aqui, né? Todo o sistema de refrigeração do motor, para que ele não superaqueça. Então, duas coisas importantes aqui na conservação do carro. Quando você for tirar a carteira de motorista, uma dos tópicos lá do curso de vocês vai ser a manutenção do carro, manutenção e conservação do carro. E aí o cara lá que vai dar o curso para vocês, ele provavelmente vai dizer para vocês que vocês têm que tomar muito cuidado com o óleo e a água do motor. Então, se vocês observarem no carro do pai de vocês, em cima, do lado do motorista, parte de cima do vidro, vai ter uma etiquetinha lá da oficina onde ele troca o óleo do carro, que vai ter a data da próxima troca do óleo. E o pai de vocês, provavelmente, ou a mãe de vocês, quem usa o carro, tem que ficar sempre de olho ali nessa troca de óleo para você não passar muito da data, porque isso pode ser prejudicial ao motor. Se você ficar com óleo muito velho, ele perde o efeito de lubrificante, e aí esses pistões eles superaquecem, mas eles superaquecem muito mesmo, a ponto de derreter, tá? É 300, 400 graus aqui de temperatura, pode ficar, porque esse movimento aqui, ó, tá devagar, mas ele fica super rápido. E esses pistões, eles mudam de estado. A temperaturas muito altas, ele de sólido, ele pula para o líquido. Se ficar muito alta a temperatura aqui dentro. E quando isso acontecer, já era, né? Se ele mudar de sólido para o líquido, você gruda tudo, o material aqui, que é metal, no interior do motor, e aí já era, só jogar fora o motor. Então tem que tomar cuidado com isso, água e óleo. Aqui a gente tem na figura 3 aqui, uma superfície em zoom, né? De uma superfície áspera, que vai deslizar aqui com uma outra aqui, criando atrito. Aqui temos um PET, simulador PET. Vamos abrir lá, vamos ver o que acontece. Está quase fechando na sala, mas dá tempo da gente ver. Vamos jogar lá no nosso navegador para ver o que esse simulador está querendo nos dizer. Então aqui tem o simulador. Essa parte verde aqui, vamos pensar que está representando uma pista de asfalto. E essa parte azul representa o pneu do carro. Note que tem as setas aqui, está sugerindo que se movimente. Aqui do lado tem um termômetro. Vamos pensar que à medida que a gente for movimentar esse pneu,
atritar ele com o chão, esse termômetro vai aumentar, representando um aumento da temperatura. Ok? Vamos fazer isso então. Vamos atritar esse pneu aqui, vamos imaginar que é o pneu, no asfalto. O que vai acontecer? Ó, a primeira coisa é subir, né? O termômetro sobe ali um pouquinho a temperatura. Ó, atritamos aqui, a temperatura vai subindo. Ok? Vamos atritar mais para ver o que acontece. O que está acontecendo, gente? Perceberam o que aconteceu quando eu atrito mais? A temperatura aumentou aí. O que aconteceu? Ok? Além de superaquecer, o que acontece? As moléculas ficam frágeis e você perde matéria. Agora eu só estou com uma camadinha aqui de pneu muito fininha. Vamos pensar que a gente está com um pneu careca. Ok? Só para a gente ter uma base, uma ideia de como que funciona esses atritos aí. Em superfícies, na superfície dos pneus. O que mais? Vamos ver aqui. Para a gente pensar. Ah, aqui tem um exercício aqui, não vai dar tempo de fazer, sobre superfície de atrito. Acho que dá, né? Temos 5 minutos ainda. Vamos fazer rapidinho lá no nosso Paint. Vamos pensar que força de atrito é determinado por μ vezes a normal. Então, temos uma normal aqui, associada aqui ao peso, que é contrário ao peso. Força para cá, força de atrito contrário. Ok? Vamos fazer essa atividade aqui, então, para a gente fechar. Aqui, vamos pegar aqui. Fazer essa atividade aqui. Só fazer um traço aqui para a gente separar. Ok, temos aqui o nosso... Vamos pegar aqui esse... Opa. Fazer um zoom nisso aqui. Pequenininho. Aí. Então, vamos pensar o seguinte. Temos alguns vetores de força aqui. Vamos lembrar. Opa. Aqui. Tem o vetor de força que está descendo, né? Que a gente vai chamar do quê? De peso, né? Temos o peso aqui, sempre apontando para baixo. E apontado aqui, ó, perpendicular à superfície de apoio, temos a força normal, não é isso? Vou colocar aqui, força normal, apontado para cá. Ok? Vou colocar aqui N. Ok? Força peso. E aqui a força normal. Vamos colocar um vetor aqui para deixar claro que é um vetor. E aqui, contrário ao movimento, o movimento está para cá, a força está para cá, então o contrário ao movimento estaria para cá. Temos uma força de atrito. Ok? FAT. Para cá. E aqui a gente tem movimentos na vertical e na horizontal. Queremos saber o módulo do F. A primeira coisa que a gente pode pensar é nas forças horizontais. Vamos pensar aqui, ó. Forças... Não, melhor. Forças verticais. Forças verticais está aqui, né? Então, seguindo a segunda lei aqui, ó. Segunda lei de Newton. O que diz a segunda lei de Newton? Força resultante, né? Tem que ser igual aqui a massa vezes a aceleração. Ok? Note que aqui, ó, em relação à vertical, esse movimento aqui, ó, subida e descida não está nem subindo nem descendo. Então, a aceleração é zero. Então, essa aceleração aqui, ó, é zero. Porque não está nem subindo nem descendo. Então, vamos escrever assim, ó.
força resultante é igual a 0 vezes qualquer valor de massa vai dar 0. Ah, mas força resultante igual a 0 quer dizer que não tem força? Não, não quer dizer. Quer dizer que é a resultante dela, elas estão indo uma para baixo, outra para cima, e elas estão se anulando. Então, a gente vai dizer que o peso menos a normal, isso vai ser igual a 0. A força resultante aqui na vertical é o peso e a normal, uma contra a outra. Então, a gente pode manipular essa equação dizendo assim que o peso, esse menos n passa para lá com mais n, a gente pode dizer que o peso é igual a normal, ok? Pensando assim, ok? Ah, mas quanto que dá o peso aqui, ó? Peso é massa vezes gravidade, né? A gravidade é 10, né? E o peso é 5. Então, o peso vai ser igual ao quê? 5 vezes 10. Quanto que dá 5 vezes 10? 50, né? Então, o peso aqui é 50 newton. Ah, o peso é igual ao normal. Então, a gente pode dizer o seguinte aqui, ó. Que a força de atrito, que a gente acabou de ver lá a equação, é o quê? É o μ, coeficiente de atrito, vezes a normal, que é o n. Ah, o μ aqui, ó, é 0,2, né? Então, a gente tem que força de atrito vai ser igual a 0,2 vezes a normal, que é 50. Ok? Ah, então a força de atrito vai ser 0,2 vezes 50 vai dar 10, né? 10 newton. Ok? E aqui a gente quer, na verdade, essa força F aqui. Então, temos que pensar aqui nas forças horizontais. Então, vamos pensar aqui, ó. Forças horizontais. Como que vai ficar essas forças horizontais? Segundo a lei de Newton, né? Temos que a força resultante é igual ao que? A massa vezes a aceleração. Ah, mas aqui a gente tem movimento constante aqui, ó. Movimento constante significa velocidade constante. Velocidade constante. O que é velocidade constante? Ela não muda, tá? Isso daqui representa isso. Ah, então quando a gente, se a constante não muda, a aceleração a gente define como variação da velocidade, ou seja, a velocidade final, menos velocidade inicial, não é? Dividido por tempo, ok? Ah, se a gente pensar que a velocidade final ela não muda, então é igual. Vamos imaginar que o final vale 10, se ela é igual à inicial, então vai ser 10 menos 10. Quanto que dá essa conta? Zero. 10 menos 10 dá zero. Então, zero vezes qualquer tempo, a aceleração vai ser zero. Ok? Então, é isso que a gente está dizendo, que a aceleração vai ser zero também aqui. Por quê? Porque a velocidade é constante. Ah, então, quando a gente coloca aqui, a gente tem que força resultante na horizontal vai ser o quê? Igual a zero. Mas quais são as forças que tem aqui? A força F menos a força de atrito, menos a força de atrito. Isso tudo tem que dar zero. Então, manipulando isso daqui, esse menos força de atrito passa para o outro lado, vai ficar mais, né? Note que a força vai ser igual a força de atrito. Ah, mas a força de atrito é 10, então isso daqui vai dar 10 newton. Ok? Que é a nossa resposta. Qual é a força? A força é 10 newton. Fechou, né? Nosso tempo acabou. Nós conseguimos ver bastante coisa.
Semana que vem a gente continua trabalhando um pouco mais sobre as leis de Newton, tem bastante coisa para a gente fazer. Depois eu deixo disponível esse pente que a gente trabalhou e também essa aula que está sendo gravada, tá, gente? Bom final de semana, até amanhã. Até amanhã não, até semana que vem. E se cuide, tá, gente? Até mais.